Olá, o meu nome é Tiago Gonçalves e dou-lhe as boas-vindas ao seu programa de Literacia em Saúde. As segundas de conversa, pois claro. As segundas de conversa são um programa da Liga Portuguesa contra o Cancro em parceria com a TSF. No episódio de hoje vamos tentar perceber o que é um linfoma e uma leucemia. Quais é que serão, na verdade, as diferenças entre estes dois cancros e, na verdade, como é que eles são tratados? Será que existem sinais de alerta que, quando estão presentes, devem nos levar à procura de um médico? Ora, é a nossa convidada de hoje, Maria Gomes da Silva, hematologista no IPO de Lisboa e professora na Nova Medical School. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Ora, Maria, vou começar por lhe perguntar, também para contextualizarmos quem nos acompanha, o que é, afinal de contas, primeiro um linfoma e depois uma leucemia? E não começa pela pergunta mais fácil. Não podia ser, não Não, podia ser. não começa pelo mais fácil. Ahm, Tanto os linfomas como as leucemias são tumores das células do sangue. Muito bem. Nós chamamos-lhes o sistema hematopoético, no fundo é mais difícil de explicar o que é que são tumores do sangue do que é, por exemplo, o que é um tumor da mama ou o que é um tumor do intestino. As pessoas têm uma muito melhor percepção do que é um tumor de um órgão. O sangue também é um órgão, a gênese, a origem das células sanguíneas é na medula óssea Uhum. e há muitos tipos diferentes de células sanguíneas que têm origem em progenitores, pais e mães comuns, mas que depois se vão diferenciar, vão crescer, vão adquirir características diferentes. E esse amadurecimento das células normais, para já estou só a falar do que é normal, também vai acontecer em locais diferentes. Os linfomas são tumores de linfócitos. Os Uhum. linfócitos são um tipo particular de glóbulos brancos que existem no nosso sangue, em Para circulação, nos proteger, não é? e para nos proteger. São células com um papel importante nas defesas contra infecções, inclusivamente, pensamos também, contra células tumorais. Obviamente que quando se instala um tumor, um linfoma ou outro tumor, qualquer defesa do nosso organismo contra esse tumor, obviamente, não funcionou. Os Certo. linfomas são, de facto, uma avaria, digamos assim, dos mecanismos normais de regulação dos linfócitos, quer daqueles que controlam o seu crescimento, a sua proliferação, quer daqueles que controlam a sua morte. Quer então dizer que no linfoma este tipo de células vai se multiplicar de uma forma que não deveria acontecer. Sim, ou multiplicar de uma forma que não devia acontecer, ou não morrer quando devia, e em última análise acumular-se, e acumulam-se sobretudo nos gânglios linfáticos, que é o sítio onde gostam de viver, chamemos-lhe assim, é Chamemos-lhe o assim, seu certo. habitat natural. Por isso, a maioria dos linfomas manifesta-se com o aumento do tamanho dos gânglios linfáticos. Disse-me a maioria dos linfomas. Quer Disse. então dizer que há mais do que um tipo de linfoma, e já lá vamos, mas peço-lhe agora que me explique o que é então uma leucemia. Eh, por, por definição, não é fácil explicar-lhe, porque não há também um tipo de leucemia, há vários tipos de leucemias diferentes. O que a Certo. palavra leucemia quer dizer é aumento da contagem de glóbulos brancos no sangue. E nós pensamos nas leucemias consoante a linhagem. Quando eu digo linhagem, é a tal história do pai e da O mãe que tipo estão de na célula. medula óssea, Uhum. exatamente o tipo de célula. Há as leucemias da linhagem linfóide, leucemias linfáticas, Ok. e podem ter dois tipos de comportamento, serem agudas ou crónicas, e há as leucemias de linhagem mieloide, uma palavra talvez um bocadinho mais difícil, até porque eu ainda não falei sobre elas, e também há as agudas e as crónicas. Certo. É mais fácil pensar em leucemias agudas versus leucemia linfática crónica versus leucemia mieloide crónica, Uhum. porque são doenças que têm comportamentos diferentes uns dos outros. E portanto é mais fácil de É distinguir, é mais isso? fácil, para mim é mais fácil até de explicar. Uma leucemia aguda é uma doença com uma evolução muito abrupta, geralmente rápida, são doenças raras e que se originam em células muito pouco maduras, muito imaturas da nossa medula óssea, podem ser de linhagem linfóide, podem ser de linhagem mieloide e às vezes são de uma célula que ainda nem sequer conseguiu decidir se vai para o lado linfóide ou ao lado mieloide, muito Mesmo numa fase muito indiferenciada. inicial. Exatamente. E o que acontece nestas doenças é que a medula óssea é ocupada por células muito imaturas, que essas sim têm uma capacidade de proliferação muito E importante. isso é perigoso. É perigoso.
Normalmente, quando diagnosticamos uma leucemia aguda, há uma invasão muito, muito, muito importante da medula óssea por estas células imaturas, a que nós chamamos blastos. Mas, Maria, fiquei aqui com uma dúvida, porque Ainda quando me faltaram as estava... outras duas. Certo, 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 já lá vamos. Quando me estava a explicar o que era uma leucemia, disse-me que tinha que ver com o aumento da contagem de linfóides, é isso? Não, De o glóbulos aumento brancos? da contagem de glóbulos brancos no sangue. Mas no linfoma também. No linfoma não há obrigatoriamente um aumento da contagem de glóbulos brancos no sangue. No sangue, No sangue, ok. exatamente. Podemos dizer que um é sólido e o outro é líquido, ou isto também não é correto? Não, não podemos. A Ok. única coisa que nós podemos tentar é perceber o que é que estas doenças são. Porque se eu lhe disser que a leucemia linfóide ou linfática crónica é um linfoma, vou começar a introduzir aqui um bocadinho de confusão, mas é uma verdade. Ou seja, o facto de nós lhe chamarmos, neste caso concreto, Certo. leucemia linfática crónica ou um determinado tipo de linfoma, que é o linfoma linfocítico, depende um bocadinho da maneira como a doença se manifesta. Certo, Se percebi. manifestar com aumento dos gânglios linfáticos, o linfoma linfocítico é chamado linfoma linfocítico. Se manifestar, sobretudo, porque infiltra a medula óssea e aumenta a contagem dos linfócitos no sangue, então chama-se leucemia linfocítica crónica. Mas estas duas doenças são a mesma doença, é o mesmo desarranjo, é a mesma biologia, digamos assim, é o mesmo tratamento quando chegarmos a essa fase. E por isso, mais importante do que definir a doença só pela contagem das células no sangue, por exemplo, é tentar perceber o que é que ela é, E a sua origem, não é? O que é que a sua levou ao origem desenvolvimento? e saber que, claro que isto já é para pessoas que, pronto, que estão muito em contacto com estas doenças e têm que pensar em muitas formas diferentes, mas de facto elas não se manifestam todas sempre da mesma maneira. Muito bem. Há assim grandes gavetas, digamos, grandes grupos, E depois mas temos que olhar caso há a detalhe. caso. É. Peço-lhe agora que me explique o que é que pode levar ao desenvolvimento do linfoma. Como é que Boa como é que ele se desenvolve? Excelente pergunta. Se eu soubesse isso, eu já teria ganho o prémio Nobel. Estamos a caminho, estamos a caminho. Estamos a caminho. Há muitos, há muitas causas que têm sido estudadas para os linfomas. Há linfomas que nós sabemos que têm a ver com algumas infecções, nomeadamente virais. Os vírus são os grandes players desta equação, mas tudo aquilo que eu disser tem sempre um contraponto, que é a maioria das pessoas que estão infectadas por estes vírus não desenvolvem linfoma. Ok? Portanto, não é vírus uma relação causa e obrigatória. efeito. Exatamente. Sim, Algumas bactérias e há linfomas, por exemplo, do estômago, linfomas do tecido linfático associado às mucosas, como a mucosa do estômago, que são associados à infecção por uma bactéria. Coisa boa, tratam-se com antibiótico. Não é frequente haver tumores que se tratam com antibiótico, mas alguns sim. Nesse caso é ótimo. É então. ótimo. O sistema imunitário alterado, as situações de imunodeficiência, quer ela seja congénita, quer seja adquirida por mecanismos vários, favorecem o desenvolvimento de linfomas. E o mesmo se aplica para uma leucemia? Depende das leucemias, mas não. Maioritariamente não. Há algumas leucemias que têm causas mais ou menos estudadas, na esmagadora maioria dos casos a gente não conhece as causas. E naquelas que estão mais ou menos estudadas, que causas são essas? Têm sido discutidas algumas alterações que podem, inclusivamente, por exemplo, no caso da leucemia linfoblástica, ou seja, de origem linfóide, mas aguda, que podem relacionar-se com alterações que acontecem inclusivamente in utero. Às vezes, se houver gêmeos, ambos podem desenvolver a leucemia, às vezes até em momentos um bocadinho diferentes. Têm sido estudadas e procuradas causas também relacionadas com infecções virais. É muito pouco claro esse mecanismo. Ainda é um cancro que está muito por estudar, não é? O que não percebemos ainda Ele muito por bem. estudar não está. Há meio mundo a estudar estas doenças, mas dizer que conhecemos a causa não é, Ainda não é certo. não é verdade, na maioria senhora. dos casos. Do ponto de vista de população, podemos identificar alguma população, passando aqui o pleonasmo, que seja mais afetada por este tipo de cancro? Há mais do que uma maneira de pensar nisto. Eu costumo pensar, por exemplo, do ponto de vista epidemiológico. As leucemias agudas da linhagem linfática são
mais frequentes nas crianças do que nos adultos. Conseguimos perceber porquê? Isto tem a ver com a genética das leucemias, mas eu não sou capaz de lhe responder a essa pergunta com caráter de segurança, exatamente. Por outro lado, e embora haja realmente um pico de incidência nas crianças, não me interprete mal, as leucemias agudas não são uma doença frequente das crianças. Só que quando eu olho para o universo das leucemias linfoblásticas agudas, sei que elas são mais frequentes nas crianças e nos adultos acima dos 50 anos. Portanto, há uma altura em que são mais frequentes, depois diminuem, depois voltam a aumentar. Mas conseguimos perceber porque é que depois voltam a aumentar? Eu penso que, como em todos os tumores, há aqui assim um conjunto de fatores genéticos, e quando eu falo da genética da doença, provavelmente também da genética do doente, embora a gente a compreenda muito menos bem, e de fatores ambientais que não conhecemos detalhadamente na maioria destas doenças. Há muitas hipóteses e muitos estudos epidemiológicos da exposição a fatores de riscos, mas são estudos difíceis de fazer, porque uma pessoa, durante a sua vida habitual, está exposta a imensas coisas diferentes. É muito difícil fazer um estudo de pessoas apenas expostas a determinados agentes e nunca expostas a outros, versus pessoas que nunca foram expostas àquele. É um estudo difícil de fazer. Claro, compreendo. Mas quando falamos aqui da população pediátrica, digamos assim, tanto linfomas como leucemias... Não, pois não, vamos estar a dizer que não. Os linfomas são claramente uma doença que... Não são todos os linfomas, vou-lhe só dizer, há 80 tipos de linfomas diferentes. Portanto, exatamente. A dificuldade é fazer grandes generalizações, mas a esmagadora maioria dos linfomas aumenta de incidência com a idade. Há 3 ou 4 exceções de linfomas que são mais frequentes em idades pediátricas, mas são claramente exceções. Ou seja, é uma doença muito rara nas crianças. E encontramos-la com mais frequência em adultos e vai aumentando de incidência com o avançar da idade. Aliás, é uma coisa que assistimos agora com o envelhecimento da população, o nosso também, não é? E o de toda a gente, há um aumento de frequência de casos de linfomas em idades avançadas. Claro, traz também as pessoas também chegam a idades mais avançadas. As pessoas vivem mais, precisamente, e portanto é natural para adoecer é preciso estar vivo, não é? Claro, exatamente. E portanto é natural que comecem também a surgir outros que anteriormente não acontecia. Claro. Do ponto de vista diagnóstico, como é que eu consigo diagnosticar um linfoma? O diagnóstico dos linfomas é um diagnóstico feito numa biópsia, já que a maioria dos linfomas se manifesta com gânglios aumentados de volume, não todos, depende do tipo, há outros que têm outras há linfomas com manifestações mais específicas e um bocadinho diferentes. Às vezes é uma biópsia de um órgão que não é um gânglio linfático, pode ser uma biópsia do estômago, pode ser uma biópsia da pele. Acontece por acaso, é isso? Não, que acontece porque o linfoma se manifesta às vezes inicialmente, ou está mais acessível, numa destas localizações. Agora, o diagnóstico do linfoma é feito em biópsia, ou seja, há uma especialidade médica que é a anatomia patológica que vê estas e todas as outras biópsias ao microscópio, e quem me diz a mim que o meu doente tem um linfoma é o anatomopatologista, não sou eu. Eu posso desconfiar. Posso ser uma pessoa à minha frente, tudo mais fino. Tem alguns sintomas que me fazem desconfiar, que tem gânglios aumentados de volume, que pode ter ou não algumas alterações das análises, e quando me passa a mim pela cabeça que essa pessoa pode ter um linfoma, a primeira coisa que eu faço é pedir uma biópsia. E depois, então, mediante essa biópsia, e depois, mediante a observação microscópica, algumas colorações especiais e, eventualmente, até outras técnicas utilizadas, não só a observação microscópica, o anatomopatologista diz-me, olha, este doente tem um linfoma, e diz-me qual é o tipo de linfoma, e eu, a partir daí, vou ficar com uma melhor ideia sobre como abordar a doença a partir daí. Sim, senhora. E no caso de uma leucemia, como é que é feito o diagnóstico? Então é assim, se nós partirmos do princípio que todas as leucemias têm um aumento da contagem dos glóbulos brancos no sangue, o que não é inteiramente verdade, em medicinas não há sempre, nem há nunca, há leucemias que existem e não têm um aumento da contagem dos glóbulos brancos no sangue. Não podemos generalizar, Nunca, não podemos generalizar nunca. A primeira coisa que chama a atenção, em geral, num doente com uma leucemia, é uma alteração nas contagens das células do sangue, o chamado hemograma, que é
uma análise em que são contados os glóbulos vermelhos, é determinada a hemoglobina, contadas as plaquetas e contados os glóbulos brancos. E uma das coisas que as máquinas fazem, e as pessoas que veem ao microscópio também, é nesses glóbulos brancos distinguir linfócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, agora já é uma conversa de subtipos de células, Certo. e é muitas vezes a partir de uma alteração destas contagens que pode surgir a suspeita de leucemia e muitas vezes também do subtipo de leucemia, porque se eu encontrar um aumento da contagem de células muito imaturas, vou logo pensar numa leucemia aguda, logo quer dizer, vou pensar numa leucemia aguda. Se encontrar um aumento da contagem de células maduras da linhagem linfóide, penso numa leucemia linfática crónica. Se encontrar um aumento da contagem de células da linhagem mieloide, como granulocitos, ou seja, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, células... São tipos de células, o que me está a dizer, não é? São. Eu costumo arrumá-las na minha cabeça, às vezes quando falo com os meus alunos e quando explico às pessoas que estão à minha frente e que têm um diagnóstico destes, costumo arrumá-las um bocadinho em gavetas, em linhagens. Esta é a linhagem linfóide, aquela é a linhagem mieloide. Para ser mais fácil de compreender, não é? Exatamente. Diga-me uma coisa, do ponto de vista de prognóstico, o surgimento do cancro, agora eu sei que não podemos generalizar, mas vamos agora tentar agrupar os linfomas e as leucemias. Do ponto de vista de prognóstico, o surgimento em determinadas idades impacta o prognóstico, isto é, o surgimento numa criança tem um prognóstico diferente, por exemplo, num adulto? A idade é um dos fatores prognósticos. Indiscutivelmente, a idade é um dos fatores prognósticos. Olhe, honestamente, é muito mais fácil tratar uma criança do que um adulto de idade avançada, porque a reserva funcional... A idade não é um número, a idade é a função dos órgãos, é a idade fisiológica e não a cronológica. Mas é habitualmente mais fácil tratar uma pessoa jovem e, vamos dizer, saudável, com uma excelente função de órgão, do que tratar uma pessoa muito idosa, onde já pode haver problemas cardíacos, problemas renais, enfim... Pode fazer com que a resposta ao tratamento não seja a mesma. Pode fazer com que o tipo de tratamento que eu posso utilizar também não seja o mesmo, ou seja, a intensidade do tratamento, sobretudo quando falamos de quimioterapia, mas não só, outros agentes até mais dirigidos, chamadas terapêuticas-alvo, têm toxicidades, não é só a quimioterapia que as tem, pode ser mais difícil de utilizar e há uns que pura e simplesmente não se utilizam em determinadas idades porque o risco ultrapassa o benefício. Claro. Disse-me que a idade era apenas um dos fatores de prognóstico. Quais é que são os outros? Vamos focar-nos numa das doenças? Vamos agora nos linfomas primeiro. Bom, nos linfomas, e também há uma coisa que é sempre razoavelmente uniforme, a idade não é o único fator relacionado com o doente que tem importância prognóstica, a genética, sempre. Mas, por exemplo, quando pensamos num doente, a idade, o estado funcional do doente, aquilo que ele é capaz de fazer, muitas vezes, no fundo, é uma medida do impacto que a doença tem sobre ele. Um doente mais fit, mais capaz, tem, em geral, um melhor prognóstico que um doente com um estado funcional mais afetado. Um doente com um estadio avançado, porque uma das coisas importantes, por exemplo, nos linfomas, muito menos nas leucemias, ou quase nada, mas nos doentes com linfomas é determinar quais os locais afetados pela doença, e podemos ter doenças mais localizadas ou doenças que afetam mais regiões ganglionares ou órgãos extra-ganglionares. E o tratamento também será diferente? Sim, em parte. Não, é diferente, sobretudo numa primeira linha, em que pode mudar o número de ciclos de quimioterapia. Em alguns tipos de linfoma, o adicionar radioterapia à quimioterapia pode ser adequado em formas mais localizadas e já menos importante em formas mais avançadas. Portanto, temos aqui a idade e o estado funcional e outras comorbilidades, ou seja, outras doenças que possam existir. E se olharmos agora para as leucemias, que outros fatores de prognóstico é que temos também? Os fatores prognósticos principais são a idade e as alterações genéticas. Há outros fatores, por exemplo, num doente com uma leucemia aguda que tenha uma elevada contagem destas células muito imaturas, destes blastos. No fundo, é um bocadinho a fotografia da capacidade proliferativa desta doença, são fatores importantes no prognóstico. E as comorbilidades, naturalmente. Acaba também por estar aqui nos dois... Em termos práticos, o prognóstico depende sempre da doença, do doente e
do tratamento que nós temos disponível e da resposta do doente ao tratamento. Claro, até porque não podemos sempre instituir o mesmo tratamento Não. a todos os doentes, Não. como é Não. natural. Estava a ouvi-lo e a pensar, será que existem sinais de alerta que os nossos espectadores que nos estão a acompanhar devam estar atentos e, caso surjam, devem então procurar a ajuda de um médico? É uma pergunta que também não é muito fácil de... Eu hoje só lhe faço perguntas difíceis, mas Ok, mas parece que foram o meu trabalho é escolhidas a este. dedo. O meu trabalho é este. Não, eu estou a dizer que não é muito fácil porque penso noutros tumores, dos quais eu nada sei e, portanto, não vou comentar, em que há muito conhecimento, até público, de sinais iniciais de doença que devem alertar, uma massa, um sinal que muda de cor, Certo. E nos tumores do sangue isto não é verdade. Quando pensamos numa leucemia aguda, e deixe-me enfatizar que as leucemias agudas são doenças raras, não são de maneira nenhuma frequentes, são doenças que se instalam abruptamente e que têm habitualmente uma evolução rápida. Se pensarmos na fisiopatologia, ou seja, no mecanismo da leucemia aguda, no fundo o que acontece é que a medula óssea é tomada de assalto por células muito imaturas que a invadem. Deixa de conseguir fazer aquilo que devia fazer. E o que a medula óssea deve fazer são as células normais do sangue. Portanto, sintomas que aparecem e que podem chamar a atenção são as consequências da falta das células normais do sangue. Por exemplo, os glóbulos vermelhos, que transportam a hemoglobina, que nos oxigena os tecidos. A diminuição dos glóbulos vermelhos e da hemoglobina é a anemia. A anemia provoca cansaço, provoca palidez, intolerância ao esforço. Claro que uma anemia pode ser consequência de imensas coisas diferentes, e a leucemia aguda não é de maneira nenhuma a causa mais frequente. Certo. A falta das plaquetas provoca tendência para as hemorragias, a falta de glóbulos brancos eficazes provoca tendência para as infecções e muitas Há, vezes... de facto, aqui um leque muito variado de sintomas, não é? E E só de falei situações. de uma delas e que nem sequer é muito frequente. Certo. Exatamente. Talvez nesse caso, e corrijam-me por favor se estiver errado, mas talvez a primeira linha seja o médico de família para Sem dúvida. começarmos o estudo Sem dúvida. e perceber o que é que deve ser feito, Sem correto? dúvida, e eu acho que isso é muito sensato, ou seja, qual é a forma mais segura de que estas doenças possam ser detectadas atempadamente, encaminhadas adequadamente e tratadas na altura certa? É ter um acompanhamento médico regular. Claro que sim, estarmos É isso. atentos e procurar ajuda É assim ter um que acompanhamento existe aqui médico. algum sinal Exatamente. de alerta. E a literacia, como estamos Como no estamos fundo aqui a num fazer. programa, exatamente, o conhecimento dos doentes é uma arma que joga muito a nosso favor, nosso dos médicos, porque... E do próprio doente? E do doente com certeza absoluta, mas ajuda-nos muito, porque uma pessoa alertada pode não saber muito sobre as doenças, mas em geral sabe que há qualquer coisa que não está bem E procura ajuda. e procura ajuda. Algo também que eu gosto muito de perguntar, e de facto neste caso em concreto estamos a falar de um tipo de cancro ou de dois tipos de cancro. Bom, já vi que nem são Muitos, dois, até são mais, muitos, até são mais. Mas que eu gosto sempre de focar é a taxa de recuperação, a taxa de sobrevivência. Sim. Estamos a falar de cancros cuja taxa de sobrevivência é elevada ou nem tanto? Dentro desta enorme heterogeneidade, deste Certo. grande número de doenças diferentes, há uns que são curáveis, há outros que não são curáveis e que são compatíveis com longas sobrevivências, há outros que são difíceis de tratar e que puxam muito aqui pela nossa imaginação e pelos vários tratamentos, mas há uma coisa importante, são todos tratáveis. E nós podemos sempre... Isso é muito importante, são todos tratáveis. São todos tratáveis, todos. A todas as pessoas afetadas por um linfoma ou por uma leucemia, nós podemos dar um projeto, podemos dar um plano, podemos fazer uma proposta e às vezes até ter que negociar, porque as pessoas podem não querer aquilo que nós queremos. Acontece-lhe frequentemente ter que fazer essa negociação? Sim, acontece às vezes. Por exemplo, há grupos de linfomas que são indolentes e no fundo quem me diz se o linfoma é indolente ou não é o anatomopatologista, porque dentro das dezenas de linfomas diferentes há uns que têm habitualmente um comportamento indolente e que são doenças crónicas, não são doenças que eu consiga erradicar, eliminar completamente. São doenças com as quais eu sei lidar e tenho a minha consulta cheia de pessoas que vivem há muitos anos com linfomas indolentes. Muitos anos é quantos anos? Eu tenho doentes na minha consulta há mais de 20, com linfomas indolentes, sim. E que conseguem ter uma vida dita normal? Sim, conseguem ter uma vida normal. Aliás, a minha função é essa, é que eles tenham uma vida normal, sobretudo porque eu não sou capaz
de curar linfomas indolentes, mas sou capaz de lidar com eles, tratando-os quando é preciso tratar e muitas vezes no início não é preciso tratar. E é importante explicar às pessoas, porque não é fácil dizer, olha, agora tem aqui um tumor do sistema linfático. Mas não vamos fazer Mas nada. não vamos fazer nada. Isto é muito, não é intuitivo Mas para não vamos ninguém. fazer nada porque não se expressa ainda de forma significativa, é Não isso? vamos fazer nada quando as pessoas não têm sintomas e não vamos fazer nada porque tratar mais cedo algumas destas doenças não prolonga a sobrevivência e podem até, eventualmente, fazer alguma seleção de células mais resistentes quando eu precisar das armas terapêuticas que depois vou já não surtem precisar, já efeito. não as consigo utilizar. Com um aspecto muito importante, armas terapêuticas. Como é que nós tratamos estes cancros? Vamos começar pelo linfoma. Ok. A maioria dos linfomas, e agora vou abster-me de falar daquele que é causado por bactérias e que pode ser Esse é os tratado com antibióticos. antibióticos, exatamente, que não são assim tantos, sinceramente. A maioria dos linfomas, em primeira linha, ou seja, na primeira abordagem, trata-se com quimioterapia ainda, e como dentro dos linfomas há também linfomas de diferentes linhagens, a maioria dos linfomas são de linhagem B, ou seja, que são constituídos por linfócitos B, e esses linfócitos B são suscetíveis a imunoterapia, ou seja, respondem bem a um anticorpo que é dirigido contra uma proteína de superfície que está nos linfócitos B do linfoma e também nos outros, também nos bons. Pronto, mas é um preço a pagar. Com A certeza. associação de quimioterapia e destes anticorpos aumenta muito a eficácia da quimioterapia e quer em doenças que eu sei curar, quer naquelas que não sei, mas que sei tratar, linfomas B, é frequente, quando necessário tratar, usar quimioimunoterapia em primeira linha. E se olharmos para uma leucemia? E se olharmos para uma leucemia aguda, a quimioterapia continua a ser a nossa primeira linha de tratamento. Se olharmos, por exemplo, para uma leucemia linfática crónica, hoje em dia usamos terapêuticas dirigidas, e quando digo terapêuticas dirigidas é não tão agnósticas quanto a quimioterapia. A quimioterapia mata Claro. células em proliferação ativa, Certo, não é? certo. As terapêuticas dirigidas são dirigidas a mecanismos que estão mais ativos em células do tumor do que nas células normais e, portanto, destroem ou pelo menos inibem o crescimento preferencialmente das células do tumor em comparação com as células normais. Maria, como é que prevê que o tratamento evolua? O que é que acham que em Já termos agora de futuro... deixe-me só dizer Claro, uma coisa faz que me favor, estava por aqui favor. a falhar por distração minha. A leucemia mieloide crónica, que ainda não abordámos sequer, é uma doença que já conhecemos há muitos anos e é talvez o protótipo da doença entusiasmante de tratar. Eu lembro-me... Porquê? Porque é uma doença provocada por uma alteração genética que nós conhecemos. O que é que causa a alteração genética já é uma conversa É uma história diferente, já é uma exato. conversa diferente. Mas é provocada por uma translocação, uma quebra de 2 cromossomas, em que há um bocadinho de um que vai para o pé do outro e um bocadinho Trocam do de outro. sítio. Exatamente, tal e qual. Uma translocação equilibrada. Isto provoca a fusão de 2 genes e gera-se um gene de fusão, precisamente, que leva à expressão de uma proteína que não devia lá estar, não é? E que leva a que as células proliferem entusiasticamente. Descontroladamente. Pronto. Como conhecemos essa alteração genética, foi possível desenvolver, há mais de 20 anos, medicamentos dirigidos contra essa proteína anómala. Ou seja, inibimos a síntese da proteína. Não, inibimos a atividade da proteína. Ok, conseguimos inativá-la. E, portanto, com um comprimidinho todos os dias... Fica vamos resolvido. ter curado? Não, provavelmente não. Tratado? Sim, sem problema. Em termos de futuro, pegando naquilo que lhe perguntei há bocadinho, o que é que podemos esperar em termos de evolução de tratamento? Eu acho que estamos numa época extraordinária. Já vimos a viver uma época extraordinária do ponto de vista de tratamento É verdade. dos tumores hematológicos e outros, com certeza. Mas estes são os que eu conheço. Eu diria que na área dos linfomas nós mais e mais estamos a desenvolver estratégias de imunoterapia, ou seja, a tentar utilizar o sistema imunológico dos doentes e a modificá-lo, a estimulá-lo, a alterá-lo. Ainda não estamos a utilizar terapêuticas puramente baseadas em imunoterapia em primeira linha, mas eventualmente lá chegaremos, pelo menos em alguns casos, espero eu. Em relação a outras doenças como leucemias, em que nós cada vez mais conhecemos os mecanismos genéticos, eu acredito que estas terapêuticas,
Claro, é sempre mais fácil tratar uma doença em que haja uma alteração genética por comparação com aquelas doenças em que há uma grande complexidade Naturalmente, genética. claro. E, por exemplo, na maioria das leucemias agudas, a genética é muito complexa, portanto, se eu inibir uma via, o cancro é muito inteligente, E vai vão por haver outra. muitas outras que vão substituir aquela que eu inibi. É necessário um estudo atento e muito específico. Mas eu acredito que o desenvolvimento, a progressão no conhecimento dos mecanismos de crescimento das doenças, mesmo que a gente não consiga conhecer a causa, vai nos levar ao Dá-nos alguma pista desenvolvimento no de tratamento. terapêuticas cada vez mais dirigidas e, espero eu, cada vez mais eficazes. Claro que sim. Maria, muito obrigado pelas suas explicações. Foi de facto muito claro. Percebemos o que são os linfomas, o que são as leucemias, não há só um tipo, há vários, e também que, bom, temos que estar atentos e caso existam sinais de alerta, devemos procurar em primeira instância o apoio do nosso médico de família, porque de facto podemos não conseguir curar, mas vamos tratar. E de Sim. facto as suas palavras de esperança foram muito importantes nas segundas de conversa e agradeço-lhe uma vez mais por ter estado connosco. Obrigada. Recordo também que a Liga Portuguesa contra o Cancro, e agora estou a falar para si que nos está a acompanhar, disponibiliza a linha Cancro, cujo número é 808 255 255 e encontra-se disponível de segunda a sexta-feira, das 9 às 18. Portanto, temos aqui um horário bastante alargado que podemos contactar e é muito importante percebermos que nesta linha vamos encontrar um conjunto de profissionais que estão prontos para esclarecer todas as dúvidas que tenhamos. E esta informação não só é importante para nós, como para os nossos amigos e familiares. Portanto, por favor, se conhece alguém que necessite deste apoio, não hesite em partilhar esta informação, partilhar também este episódio, porque de facto acaba por ser muito mais fácil quando não estamos sozinhos e é para isso que a Liga Portuguesa contra o Cancro existe. Agradeço-lhe também por ter estado desse lado a acompanhar este episódio e já sabe que existe um e-mail muito importante, aliás, existem vários episódios que já resultaram de sugestões que nós recebemos nesse e-mail, portanto, todas as questões ou sugestões que nos queira fazer chegar podem ser enviadas para o e-mail 2deconversa@ligacontracancro.pt. E chegamos assim ao final de mais um episódio das Segundas de Conversa e o que é que nós fazemos sempre no final de cada episódio? Deixamos marcado o próximo. Portanto, o nosso próximo encontro será no dia 26 de agosto, onde vamos falar sobre cancro do pâncreas, dos sintomas ao tratamento. Será nosso convidado Jorge Paulino Pereira, diretor do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital da Luz de Lisboa. Por agora, agradeço-lhe por ter estado desse lado a investir em si. Conto consigo no próximo episódio das Segundas de Conversa. Até lá, fique bem.